Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lily Pop Carimbos e hoje a gente vai fazer um projetinho bem especial para o Natal. Eu vou utilizar esses carimbinhos da linha da Scrapbook by Tami da Lily Pop para poder decorar uma caixinha de Natal pra gente colocar lembrancinhas, presentinhos, é bem legal, bem útil. E eu vou mostrar pra vocês como fazer. Eu geralmente utilizo essas faquinhas de corte que eu tenho aqui pra fazer a caixinha, mas como eu sei que tem muitas pessoas que não têm máquina de corte, ou mesmo que tenha, não vão ter esse modelo específico de faquinha, eu vou mostrar pra vocês não só as medidas, mas também o passo a passo pra gente fazer essa caixinha sem precisar de faca de corte, de máquina, de nada. A gente vai usar só o papel nessas medidas que eu tô passando aí. Então, a gente vai precisar de duas peças nas medidas de 10 por 17,5 centímetros. São essas duas pecinhas que eu vou utilizar aí. E a gente vai precisar também de mais duas peças no tamanho de 12 por 14,5. Eu tô deixando as medidas aí na tela para facilitar para vocês. Então, a gente vai precisar dessas 4 peças. São duas partes iguais de cada tamanho. E a gente, fora isso, a gente vai utilizar os materiais básicos de scrap. A gente vai utilizar régua, cola, material para vincar, o que vocês tiverem para poder vincar, e é super simples de fazer. Então, a gente vai começar com as pecinhas de 12 por 14,5. Eu vou colocar na minha base de corte o lado maior, o lado que tem 14,5 centímetros para baixo, como vocês estão vendo aí. E eu vou colocar a minha régua no valor do 4. Então, eu vou medir em 4 centímetros e vou passar um pouquinho dos 4 centímetros para poder vincar. Vai dar mais ou menos uns 4,2 centímetros. Não precisa ser tão certinho especificamente, basta passar um pouquinho com a régua dos 4 centímetros e vincar. Aí eu vou girar a minha peça, como vocês viram aí, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou colocar a régua nos 4 centímetros e vou empurrar um pouquinho de nada, só uma besteirinha mesmo, a régua pra frente, para passar um pouquinho dos 4 centímetros e vincar. Para quem quiser fazer a medida exata, mede uns 4,2 centímetros, que dá super certo e fica super legal. Então, eu vou fazer isso nas duas peças. Olha só, eu coloco primeiro o lado de 14,5 centímetros, que é o lado maior, virado para baixo. E eu vou vincar nos dois lados em mais ou menos 4,2 centímetros. Eu vou colocar a régua em cima do 4 e vou passar um pouquinho para frente, só uma besteirinha mesmo, para poder ficar um pouquinho maior do que 4 centímetros. Então, eu vou separar essas duas pecinhas aí, ó, elas são iguais. Eu cortei no mesmo tamanho e vinquei do mesmo jeito e vou reservar. E agora eu vou passar para minha outra peça. São as peças que tem 10 por 17,5. Então, a mesma coisa eu vou fazer. Eu vou colocar o lado maior de 17,5 centímetros virado para baixo e vou fazer dois vincos. O primeiro vinco vai ser exatamente em 4 centímetros. Na outra peça, a gente vincou um pouquinho mais... passando um pouquinho dos 4 centímetros, nessa peça a gente vai vincar exatamente em 4. Aí, vincado em 4 centímetros de um lado, eu vou girar a peça, como vocês viram aí, e do outro lado, eu vou vincar 1,5 centímetro. Então, essas peças maiores, mais compridinhas, a gente vai vincar de um lado em 4 centímetros certinho, e no outro lado, a gente vai vincar em 1,5 centímetro. Então, eu vou ter dois vincos nas laterais dessa peça, em 4 centímetros de um lado e 1,5 centímetro do outro. Agora, com a parte do 1,5 centímetro que eu vinquei virada para baixo, eu vou medir 6 centímetros certinho e vou vincar em 6 centímetros. Então, essa peça, na verdade, vai ter 3 vincos, né? 2 vincos numa posição, na posição horizontal, digamos assim, e um vinco na posição vertical. E eu sempre vou colocar o vinco de 1,5 centímetro virado para baixo para poder vincar os 6 centímetros. Vou fazer a mesma coisa com a outra peça, vou vincar em 4 centímetros, vou girar a peça, vou vincar em 1,5 e com o vinco de 1,5 virado para baixo, eu vou medir 6 centímetros e vou vincar. Pronto, então os vincos já estão todos feitos. Como eu falei, essa peça é super simples de fazer, essa caixinha é muito fácil. Mas essas duas pecinhas, além dos vincos, eu vou precisar fazer alguns cortes. Eu vou mostrar pra vocês os cortes que eu vou fazer. No vinco de 1,5 virado pra baixo, olha só, esse vinco de 1,5 ele tá virado pra baixo, eu fico com duas partezinhas, uma de 6 centímetros e outra de 4. Então, essa abazinha de 1,5 por 6, eu vou cortar
Como vocês estão vendo aí, eu vou deixar só a outra menorzinha. E no vinco de 4 centímetros que tá virado pra cima, eu vou cortar a abazinha menor. Mas eu vou cortar só essa lateral aí, como vocês estão vendo. Eu não vou cortar totalmente essa aba, só essa lateral. Só que essa aba, ela tá muito grande pro que eu preciso, então eu vou diminuir o tamanho dela. Olha só, então segurando no vinco, a minha unha tá segurando exatamente no vinco. Eu vou cortar esse pedaço pra poder ficar uma abinha só o suficiente pra eu poder colar. E agora eu vou facilitar um pouquinho na hora de colar e vou cortar um pouquinho as quinas dessas abas para que elas fiquem dessa forma aí, ó. Como se fossem umas tabzinhas para poder facilitar na hora da colagem. Então, olha só, a peça vai ficar com esse aspecto aí no final. Eu vou fazer a mesma coisa na outra peça para vocês verem. É super simples, é só acompanhar o passo a passo que vocês vão pegar rapidinho. E aí, fazendo a primeira, vocês podem fazer várias outras, porque é super rápido de fazer essa caixinha, gente. Sério mesmo. Dá pra gente fazer várias caixinhas dessa para colocar várias lembrancinhas, enfim, as ideias para colocar coisinhas aí dentro são muitas. Eu penso logo em bijuteria, chocolate, enfim, várias coisinhas dessas miudezas que a gente gosta de dar de lembrancinha no Natal, cabem dentro dessa caixinha e fica super fofinho. Então, olha só. Eu cortei as abinhas da mesma forma que eu cortei a outra. Essa outra aba eu não vou cortar ela toda, eu só vou precisar diminuir o tamanho dela, como vocês estão vendo aí. E aí eu vou reforçar todas as dobras usando a minha vincadeira. Então, eu vou dobrar e vou reforçar a dobra usando a vincadeira. Vocês podem usar uma régua também, o material que vocês tiverem. Então, olha só, a ideia dessa caixinha é que eu coloque uma peça em cima da outra e elas juntas, coladinhas, formem a parte de baixo da caixinha. Mas antes de colar, antes de formar toda a minha caixa, né, e colar todas as abas, todas as partes, eu quero decorar essa caixinha com os carimbos desse kit da Lili Pop super fofinho da Tami. Eu vou utilizar essa carimbeira dourada, mas vocês podem carimbar com a cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem carimbar de vermelho, de verde, cores natalinas, eu acho que fica mais legal. Uma ótima opção também para carimbar essa caixa, já que eu tô usando papel craft, é também carimbar com a carimbeira branca de pigmento. A carimbeira branca no papel craft fica super bonita. E aí vocês podem decorar com fita dourada, dá pra fazer várias coisas interessantes, todas dentro do esquema de cores natalino, que fica bem legal. Então, eu tô utilizando aí, fazendo carimbadas alternadas, porque eu quero estampar o meu papel. Eu gosto muito de fazer isso com os carimbos, fazer estampas, criar papéis estampados em cima de papéis lisos, utilizando os carimbos da Lili Pop, que são super legais para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu vou alternando aí as carimbadas. E cobrindo todas as partes que vão aparecer na minha caixa. A parte de dentro da caixa, por exemplo, eu não tô carimbando, porque eu acho que não precisa carimbar a parte de dentro, mas se vocês quiserem carimbar, podem carimbar todas as partes que vocês acharem legal, enfim, carimbar o fundo, a parte de dentro. Eu só tô carimbando realmente as partes que vão aparecer pelo lado de fora, porque eu acho que são as partes que realmente ficam mais bonitas, enfim. Mas como vocês viram aí, a caixa é super simples de fazer mesmo. É super rápida. Eu acho que para fazer essa caixinha eu devo ter demorado uns 15 minutos no máximo. Eu demorei um pouquinho mais porque eu carimbei, né, toda a volta da caixa para poder decorar. Mas a criação mesmo da caixa, a confecção da caixa me levou no máximo uns 15 minutinhos. Bom, agora eu vou começar a colar as partes para poder montar a minha caixa. Essa caixa é o estilo daquela caixa tipo gavetinha. É uma caixa que, na verdade, a tampa dela é uma espécie de capinha que a gente encaixa e desliza, como vocês vão ver aí. Então, eu vou montar as duas partes iguais, eu vou colar, e as duas partes iguais de dentro eu vou colar. Então, essa caixa, essas duas pecinhas que formam uma espécie de duplinha, né, que eu cortei no mesmo tamanho, elas são sempre coladas juntas. As duas iguais para formar a tampa e as duas iguais para formar a base da caixa. Então, eu tô colando aí super simples as abas para poder formar a tampinha da caixa. E agora eu vou colar as abas de baixo, da parte de dentro da caixa, né, que é a caixa propriamente dita, para poder terminar o meu projeto. Então, eu vou colando aí todas as abinhas. Eu tô utilizando cola branca normal. Cola branca normal, cola Cascorês extra forte. Ela é super interessante, é uma cola super boa mesmo para poder colar esse tipo de projeto. Afinal de contas, não é uma caixa que vai receber um material muito pesado.
Mas é uma caixa que eu preciso que ela fique firme. Até por isso eu gosto desse modelo de caixa, porque o fundo dela acaba ficando duplo. Como vocês estão vendo aí, eu tô passando cola no fundo. E eu vou colar em cima do fundo da outra lateral. Então eu acabo ficando com um fundo duplo de papel nessa caixa, o que eu acho bem interessante, porque ela acaba ficando bem resistente. Então eu posso colocar, por exemplo, um colar, uma coisa mais pesada dentro dessa caixinha, apesar dela ser pequena, e ela vai suportar super bem, não vai ficar se dobrando, se desmontando, porque o fundo vai resistir bem, porque ele é duplo. E olha só, eu já tô com a minha caixinha prontinha e o formato dela é esse aí, ó. Dá pra gente colocar, tá vendo? A gente encaixa como se fosse uma gavetinha mesmo. Eu acho que fica super bonitinho esse modelo, super legal. Bom, pra arrematar a caixinha, eu quero colocar uma tagzinha em cima, junto com um cordãozinho. E pra fazer essa tag, eu cortei um papel branco, com uma faquinha de corte redonda que eu tenho aqui em casa, com uma bordinha escalopada, mas dá pra vocês usarem o que vocês quiserem. Dá pra fazer outros tipos de formato de tag, dá pra cortar uma tag com furador de scrapbook, dá pra fazer tags de tamanhos e formas variadas, o que vocês preferirem. Aí vai realmente do gosto de cada um. Eu preferi fazer essa redondinha e tô carimbando aí. Carimbei desse outro kit de carimbos da Lily Pop. Esse é um carimbo, é um kit mini, é super fofinho. E ele é perfeito para fazer tags de Natal, gente. Se vocês não têm tempo de fazer cartões, por exemplo, façam tagzinhas, utilizem esses kits minis, porque eles são muito legais, versáteis, e dá pra gente fazer muita coisa super rápida, de maneira simples, principalmente no Natal, que é uma época que a gente tem que fazer muita coisa para muita gente. Se a gente quiser dar um toque especial para cada presentinho, para cada lembrancinha que a gente for dar de Natal, eu sugiro que vocês façam tags, se não tiverem tempo de fazer cartões, porque realmente são mais rápidas e ficam super fofinhas nos projetos. Então, carimbei a árvorezinha de Natal, tô colorindo de maneira super simples mesmo e rápida, com os lápis de cor aquareláveis. Como vocês estão vendo aí, eu tô utilizando só uma cor, e tô utilizando o pincel de água só para espalhar mesmo a cor, para uniformizar a cor do lápis de cor. E aí eu colori a minha tag, carimbei também um sentimento que vem junto com a árvore de Natal no mesmo kit, né? No mesmo kit mini, ele vem a árvorezinha, vem umas estrelinhas e vem esse Feliz Natal. Achei ele super fofinho, carimbei na carimbeira vermelha. E agora com o twine vermelho, é um cordãozinho todo torcidinho, super fofinho o twine, eu vou arrematar a caixa. Então eu passei o twine em volta da caixa e tô prendendo a tagzinha para poder fazer essa decoração. Ou na frente ou atrás da tag a gente pode colocar o nome da pessoa para quem vai o presentinho. E tá aí a caixinha super fofinha, pronta, super fácil. Realmente não demora nada para fazer. Se você quiser fazer mais de um, é só cortar todos os papéis logo no tamanho certinho e depois só ir vincando e cortando tudo e colando as caixas. Então dá pra fazer várias em 1 hora, você consegue fazer várias, é super rápido. Um projeto super simples, super facinho e super fofinho pra gente dar de lembrancinha no Natal, com chocolates, docinhos, bijuteria, enfim, dá pra colocar muita coisa aí dentro. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse projetinho. Um beijo grande e um Feliz Natal pra vocês. Tchau, tchau!